Salve, salve, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Luiz Eduardo e você está no Na Face Pod, um podcast que traz aqui personalidades e, por que não, empresas que transformam e ajudam a transformar a vida de outras pessoas. E o nosso propósito aqui é fazer com que esse conteúdo chegue para quem realmente precisa. Seja você profissional da área da saúde, seja você paciente que precisa desse conteúdo ou se identifique de alguma forma com o conteúdo que a gente apresenta aqui, que também a gente possa conectar você que se interessar por esse assunto aos nossos convidados. Isso já vem acontecendo e muito graças às empresas que nos apoiam a fazer esse podcast que a gente tem feito há quase um ano, né, Gisele? A gente já está chegando no primeiro aniversário do Na Face Pod. E para que tudo isso aconteça, eu tenho a honra de ter aqui alguns patrocinadores que acreditam e que pensam da mesma forma para que leve qualidade de vida para os pacientes. E uma delas aqui é a MaxFix, sistema de placa e parafuso, voltado para cirurgias ortognáticas, cirurgias de fechamento de crânio, neurocirurgias, um excelente mix de placa e parafuso que vai tornar sua cirurgia ainda mais segura e confiável. Para você, distribuidor, quer ter um material extremamente viável, com um custo-benefício excelente, está aqui a MaxFix, uma excelente marca para você ter no seu dia a dia. Outro patrocinador é a Neo Custom, sistema de placas de prótese customizadas da Neoortho. Uma prótese customizada exatamente no formato do osso do seu paciente. Então, ela não fica... No ato cirúrgico, ela não deixa gaps entre o osso e o implante, o que torna a sua cirurgia ainda mais estável. Excelente custo-benefício da Neoortho. Essas próteses tão caras que a gente vê no mercado hoje em dia, a Neoortho tem o melhor custo-benefício de próteses customizadas do Brasil, que vale a pena conferir. Uma produção rápida, excelente, uma empresa séria, cheia de tecnologia, que você vai poder ter acesso a todas elas. Outro patrocinador aqui é o ITC Curitiba, Instituto de Treinamento em Cadáveres. Você, cirurgião, que tem o seu curso, quer tornar seu treinamento ainda mais com uma experiência ainda melhor para os seus alunos, o treinamento em cadáver ainda é a melhor opção para simular exatamente a cirurgia que vai acontecer no centro cirúrgico. Então, o momento de acertar, de errar e de aprender coisas novas é no ITC Curitiba. E você, como aluno, se você está interessado em aperfeiçoar e ter uma aula prática em cadáveres, fique atento aqui no QR Code do ITC Curitiba, que eles têm vários cursos de várias especialidades diferentes, com uma estrutura impecável aqui em Curitiba, com uma logística fácil, simples e totalmente acessível. A Capim está conosco também, que é uma empresa de software para clínicas odontológicas e médicas, voltados para você que faz a gestão da sua clínica, não só a gestão de prontuários, de pacientes, mas também a gestão financeira da clínica. Então, se você fechou um tratamento, vai fazer o pagamento, a Capim tem a maquininha ali para passar na hora do paciente. E mais do que isso, se o paciente quer parcelar em várias vezes o tratamento, a Capim financia o tratamento em até 36 vezes. E você, cirurgião, médico que fez essa cobrança do paciente, você recebe em 3 dias úteis. Então a Capim te proporciona isso e viabiliza um tratamento para o seu paciente. E agora eu tenho aqui um dos patrocinadores que está conosco aqui há pouco tempo, e eu tenho a honra de tê-los aqui, uma gigante, que é a ProDiet. A ProDiet é uma empresa de nutrição clínica, voltado para você, cirurgião, médico, que atendeu o paciente, quer indicar uma nutrição completa para o seu paciente, nutrição integral, nutrição, alimentação pastosa ou líquida. A ProDiet nada de braçada nesse sentido, uma das maiores empresas desse segmento aqui no Brasil e, assim, com uma tecnologia de fora, e a gente vai falar muito disso daqui. Eu tenho a honra de ter a ProDiet aqui, e para você, paciente, que você quer ter acesso a mais receitas para tornar a sua dieta ainda mais saborosa, entre no site aqui da ProDiet, o QR Code está aqui no canto da sua tela, que você vai ter acesso a tudo isso, entre outras informações como a ProDiet Science, que a gente vai desmembrar muito aqui esse assunto, para você entender como que está a tecnologia embarcada nos produtos da ProDiet. Para você, cirurgião, para você, médico, tem todas as informações aqui. ProDiet, uma excelente solução nutricional para você e para o teu paciente. Gesiel, estamos no YouTube, e aí eu peço para você se inscrever no nosso canal no YouTube. A gente está também no Spotify,
com imagens no nosso canal no Spotify e também na TV aberta para todo o Rio Grande do Sul, todas as quintas-feiras a partir de meio-dia. A gente está concorrendo com quem, Gisiel, nesse horário de meio-dia com a Globo? Porque eu tô mirando a Globo só. É Globo Esporte, pô, aí fica um pouco mais difícil, né? Mas estamos lá, um abraço pro Lucas, todo o pessoal da TV+. E falando de Prodite, eu tenho muito orgulho, a gente deu trabalho de trazê-la aqui, e um assunto que a gente vem falando tanto, que faz parte do dia a dia de todas as pessoas, de toda a população. A gente traz muitos médicos aqui, a gente traz cirurgiões, dentistas, bucomaxilos, que operam seus pacientes e que a gente fala do paciente todos os dias. E talvez esse assunto vai cair como uma luva para você. A gente esteve com o Dr. Glauco agora há pouco aqui falando de cirurgia bariátrica, de quem realizou, tratamento de sono. Toda essa empresa, e a Prodite é uma das... Quando eu tive acesso ao conteúdo da Prodite, fiquei encantado com tudo que eles entregam. E eu queria saber muito mais sobre isso, sobre toda essa mágica que acontece dentro dessa empresa, e eu não poderia ter pessoa melhor para trazer aqui do que ela. E eu tenho a honra de trazer aqui Ana Cláudia. Seja muito bem-vinda. Obrigada, muito obrigado Luiz. por aceitar o convite. Obrigada pelo convite, primeiramente, pelo espaço de falar aqui com você sobre nutrição, sobre a Prodite, que é algo que eu gosto muito, que eu vivo. Então, para mim é muito importante estar aqui compartilhando isso com você. Que legal, você é nutricionista, né? Isso, eu sou nutricionista de formação. Deixa eu entender um pouquinho antes para a gente entrar nos assuntos. Eu sou curioso e eu quero saber um pouco mais de você. Você é curitibano? Não, eu sou catarinense. Catarinense? Eu nasci numa cidade bem pequenininha chamada Maravilha, em Santa Catarina. É mesmo? Fica perto de onde? De Chapecó, lá no oeste de Santa Catarina. É uma cidade pequena. Isso, acho que tem 18 mil habitantes, 20 mil habitantes. Costuma ir para lá ainda ou não? Sim, todo ano eu visito minha família lá. Ah, tua família ficou? Isso, meus pais mudaram para Mafra, porque meu pai precisava trabalhar. E aí viemos só meu pai, minha mãe e meus irmãos. E o restante da família toda ficou lá. Você cursou nutrição aqui? Isso, eu vim para cá em 2008 para cursar nutrição aqui na UFPR. Ah, você fez federal. Que legal. Isso. E assim, hoje a gente fala da parte nutricional. A gente estava com o Dr. Glauco aqui, o especialista em cirurgia bariátrica, e a gente falou da prevalência de obesidade que a gente tem hoje e muita gente se alimentando mal. Quando você decidiu fazer nutrição, já estava assim, desse jeito, a nutrição, as pessoas se alimentando mal? A gente tem esse cenário, né, de transição nutricional, que obviamente que eu fui estudar isso depois na faculdade, né? Mas a gente tem todo esse cenário de transição nutricional de um país que antes tinha uma prevalência muito alta de desnutrição e acabou mudando para esse aumento da prevalência de obesidade, né? Então, realmente é uma epidemia crescente no mundo. Sim. E assim, hoje tem uma população se alimentando muito mal também. Tudo bem que a obesidade tá aí, né? A gente até falou bastante sobre isso. Mas a gente tem uma população se alimentando muito mal também. Sim. E eu queria até as tuas dicas aí para as pessoas que nos assistem para falar sobre esse problema, né? Dos riscos da má alimentação. Sim. A gente, né, eu sou apaixonada por nutrição, a gente fala muito sobre a importância da nutrição adequada, o impacto que a nutrição adequada tem na vida das pessoas, né? Então, a nossa nutrição começa desde o útero da nossa mãe, que a gente vai sendo nutrido, toda a nossa fase de infância, em que a gente pode atingir o nosso maior potencial de crescimento se a gente é bem nutrido. Depois, conforme a gente vai crescendo, vai envelhecendo, né? A alimentação adequada, ela previne o surgimento de doenças, né? E a gente tem já muito bem estabelecida essa relação entre hábitos de vida ruim, sedentarismo, má alimentação, que vão culminar no desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis, que a gente chama, né? Que são a obesidade, a dislipidemia, a hipertensão arterial, o diabetes, o câncer. Então, todas essas doenças, elas têm uma base, né? Que é esse estilo de vida e que também está envolvido uma alimentação inadequada, né? Com excesso de gordura, excesso de sal, de alimentos industrializados. Então, tudo isso que acaba sendo prejudicial para a nossa saúde.
Sim, você chegou a... Bom, eu vou entrar nesse assunto da Prodite na tua entrada, mas você chegou a atuar em consultório, atendendo paciente direto também? Sim, aham. Posso te contar um pouquinho da minha trajetória Por dentro da favor. nutrição? Então, eu me formei, no mês passado completei 13 anos de formada, então 13 anos já? já tenho uma trajetória longa aí na nutrição. E eu fiz residência na área no HC aqui da UFPR, né, na área de nutrição hospitalar, que era uma área que eu gostava bastante, que eu conheci durante a graduação, me apaixonei e quis atuar. Depois disso, eu fui para o mestrado. Então, eu fiz um mestrado em alimentação e nutrição, e enquanto eu estava no mestrado, eu também atendia ambulatorialmente por um plano de saúde. E depois disso, daí, quando eu concluí o mestrado, então surgiu a oportunidade de eu trabalhar na Prodite, e eu estou na Prodite, então, há 5 anos. 5 anos. Uhum, isso. E até um pouquinho antes disso, quando você já sabia o que você queria? Que era a nutrição que você queria? Eu sempre gostei muito de ler, de estudar, e quando eu era muito nova, minha mãe assinava uma revista, que era aquela revista Saúde, e eu lia muito, e nessa revista tinha muitos conteúdos de nutrição. Então, quando eu tinha 14 anos, eu decidi que eu queria fazer nutrição. Então, despertou em mim essa vontade. Eu sempre tive uma ligação muito forte com alimentação, porque a minha família é de agricultores rurais, o meu avô ainda planta, ele tá bem velhinho. Lá em Maravilha? Em Maravilha, exatamente. E não tem quem tire dele essa satisfação legal que traz plantar o alimento que ele come, assim. E sou descendente de italiano também, então a vida da família sempre girou em torno da cozinha, muita comida, sempre tinha muita comemoração. Então, sempre tive essa ligação muito forte com a alimentação. E não tinha como ir para outra especialidade. Exato, verdade. E toda essa carreira sólida, com mestrado numa uma das maiores universidades, que é a Federal, né? A gente traz muitos profissionais formados lá. Uhum. Em que momento que a Prodite apareceu para você? Como que foi essa tua entrada lá? Quando eu estava... Então, logo após eu ter concluído o mestrado, então surgiu essa vaga de analista científico, né? Para trabalhar bem com algo que eu gostava, que era pesquisa, que tinha muito a ver com o mestrado, né? Que é a pesquisa mesmo. E também com a possibilidade de... a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre como acontece o desenvolvimento de produtos dentro da Prodite, mas a gente consegue transpor, né, todo esse conhecimento da prática clínica para desenvolver produtos que vão atender melhor as necessidades dos pacientes. Então, essas duas grandes áreas dentro do departamento científico da Prodite me chamaram muita atenção. 5 anos que você está lá. Isso, e cresceu isso muito a Prodite nesses 5 anos? Bastante, principalmente, né, com a questão da pandemia, que teve um crescimento muito grande. Teve isso. Um aumento muito grande da demanda de produtos para uso dentro do hospital, pelo volume de pacientes que ficou internados, né? Então, teve esse crescimento muito grande nos últimos anos. E nesses pacientes, lógico, ele teve uma demanda maior pela Prodite, na época que vocês já estavam atuando no mercado. Uhum. Essa demanda aumentou por conta dessa alimentação um pouco mais regrada para os pacientes em casa? Foi por conta disso também? Ou dentro do hospital? A gente observou também aqui eu estava falando muito focado em hospital mesmo, né? Então, essa oferta de dieta para o paciente que está lá hospitalizado, ele vai precisar consumir uma dieta interal, usar uma dieta interal. Para o paciente que vai de alta para casa, muitas vezes com a impossibilidade de se alimentar por via oral, então um paciente que a gente teve um aumento muito significativo de quadros de disfagia por causa de intubação, então o paciente tinha essa restrição de alimentação por via oral, né? Então o paciente ia com alta para casa em uso de nutrição interal. Outros pacientes, né, enfim, com acidente vascular encefálico, que aí fica com sequelas, não consegue mais se alimentar por via oral também. E a gente teve também essa busca muito importante durante o período da pandemia por suplementos, né? Então, suplementos que melhorassem a imunidade, suplementos que preservassem massa muscular, pensando em saudabilidade no geral, né? Então, foi um período que todo mundo buscou muito essa melhora da saúde.
E teve um crescimento também de lá para cá. Sim, exato, do mercado como um todo, né? Bom, a gente está falando de uma ProDiet gigante, né? Uhum. E hoje é feito de vários profissionais, talvez uma equipe multidisciplinar. Então, além de vocês, nutricionistas, como que a ProDiet é composta por quais pilares aí? Uhum. A gente tem uma empresa muito grande hoje. Quantos funcionários a gente está falando? Eu não vou saber te falar certo o número de funcionários. Mas é grande. É grande, eu acredito que está na faixa de 200. Nossa, eu ia falar, uns 60? Não, 200. 200, eu acho. Tá, Posso estar falando errado. Sim, mas é uma grande. Uhum. E a gente tem... dentro, né, são várias áreas que estão envolvidas. Então, a ProDiet, ela... faz pesquisa, ela desenvolve produto, ela comunica, ela comercializa, ela entrega. Então, tem toda uma cadeia envolvida desde a produção, né, desde o desenvolvimento, a produção, a entrega do produto que chega lá no consumidor final. Então, são várias áreas que atuam, né, desde a parte de compradores, de logística, tudo isso. E falando especificamente dentro da área técnica, que é a área em que o científico se encontra, a gente é composto por nutricionistas, farmacêuticos, químicos, tecnólogos, todos trabalhando em prol do desenvolvimento de um produto que vai levar qualidade para esse consumidor final, né? Então, é realmente uma grande equipe multidisciplinar que atua cada um dentro da sua expertise para desenvolver esse produto da melhor forma e, posteriormente, entregar lá para o nosso consumidor final também. Que legal. E quando a gente fala de portfólio da ProDiet, que é gigante, né, extremamente completo, e eu vi isso, e tem vários produtos disponíveis, né, não só para a parte do paciente internado, mas também o paciente que faz uso domiciliar. Essa criação do portfólio também é tudo ProDiet. Isso. Tem as parcerias que a gente vai falar daqui a pouco, mas eu queria saber um pouco mais do portfólio. A gente tem produtos, uma gama muito ampla de produtos, né? Hoje são 27 marcas que a gente tem de produtos. Se a gente falar de correlatos, acessórios para nutrição enteral, são 29. E a gente tem, então, pensando em que alguns produtos estão disponíveis em embalagens diferentes, a gente tem em torno de 54 SKUs, né? 54 produtos diferentes dentro do portfólio. E ele vai crescer, já te adianto. Cada vez mais a gente está lançando novos produtos, né? Dentro da área técnica, a gente tem esse processo de desenvolvimento de produtos e depois de bastante tempo ele acaba chegando no mercado, porque a gente está falando de produtos que são regulamentados. Então, quando a gente fala, né, nesse sentido de vigilância sanitária, a gente precisa fazer um estudo que a gente chama de estudo de estabilidade. Então, a gente produz o produto e fica acompanhando ele periodicamente durante 1 ano, ou 18 meses, ou 24 meses, dependendo da data de validade que a gente quer, da validade que a gente quer que esse produto tenha. Então, a gente faz esse estudo de estabilidade para comprovar que, ao longo desse período, o produto ele continua adequado para o consumo. Então, é um processo bastante longo, né? Desde a gente ter a ideia do produto até ele chegar no consumidor final. Que complexo, porque a gente, como consumidor, a gente acha que tive a ideia do produto e produzir, ficou bom e coloca para rodar, né? E tem uma série de estudos em cima disso. Exatamente. Né? Processos, né? Questões que a gente precisa respeitar, né? De legislações que a gente precisa respeitar, principalmente quando a gente fala de produtos de nutrição interal, que aí a gente está levando alimentos para fins especiais, para pessoas que já estão numa condição de saúde que, né, não estão na sua perfeita saúde, precisam de alimentos com maior cuidado nutricional nesse sentido. Até puxando esse assunto, muitas pessoas se deparam, às vezes sem esperar, por uma necessidade de uma alimentação integral. Às vezes não estão nem preparadas para esse momento, e quando está no hospital, você tem estrutura de hospital. E antes de entrar na parte mais técnica, eu até queria trazer isso, porque tem muito paciente que nos assiste. E eu queria entender um pouco mais da nutrição integral. O que é essa nutrição integral? Tem tipos diferentes? O que a ProDiet ajuda nesse tipo de
de alimentação. Falando do ponto de vista de nutrição, a nutrição interal, a terapia nutricional interal, ela é uma forma de suporte para o paciente. E ela compreende desde o aconselhamento nutricional, o uso de suplementos por via oral e os tipos de nutrição específicas que são a interal e a parenteral. E a parenteral é uma que leva nutriente para o indivíduo por via endovenosa. A gente não trabalha com essa forma de nutrição. E a nutrição interal, ela fornece a dieta, né, para o paciente por uma sonda. Então, é uma sonda que ela vai desde o nariz até o estômago ou até o intestino, dependendo do quadro do paciente. E se ele ficar muito tempo, uma outra forma é quando faz a inserção cirúrgica dessa sonda direto no estômago ou direto no intestino do paciente. E aí ele consegue receber essa dieta interal no local adequado para ele, né? Na porção do trato gastrointestinal que é adequado para ele. E falando então especificamente da nutrição interal, a gente tem a nutrição, ela pode ser então por via oral, como eu comentei, que pode ser o uso de um suplemento para um paciente que ele não está conseguindo atender as necessidades nutricionais, atingir as necessidades nutricionais só pela alimentação. E a ProDiet tem diversos produtos de suplementação que podem ser usados para diversas condições clínicas, né? E falando daí da nutrição interal mesmo, que é essa específica que vai por sonda, a gente tem a dieta artesanal, que é uma dieta feita com alimentos. Temos a dieta industrializada, que é onde a ProDiet entra, né? A gente fornece essas soluções nutricionais para esses pacientes que estão precisando desse suporte nutricional completo. Artesanal seria o quê? É uma dieta feita à base de alimentos, em que o paciente triturado. mistura nutrientes, alimentos específicos com base numa receita. E aí essa dieta é administrada por via sonda também. Tá. E a gente tem a dieta mista, que é uma dieta que ela tem os dois, né? Tem tanto alimentos quanto suplemento ou nutrição interal industrializada para garantir ali o aporte nutricional completo para esse paciente. E aí, quando a gente fala de nutrição industrializada, a gente pode ter a dieta em pó, que aí o paciente compra a dieta que ela é completa, né? Como se ela fornecesse, na verdade, todos os nutrientes que o paciente precisa receber no dia. Então, toda a proteína, todo o carboidrato, todas as vitaminas e minerais que ele precisa receber vai estar dentro dessa quantidade. E aí, a quantidade é determinada pelo profissional que acompanha ele, nutricionista, médico, conforme a necessidade de cada um dos pacientes. Então, ela pode ser em pó, o paciente vai diluir essa dieta em água filtrada e vai administrar via sonda. Ela pode ser líquida também, e aí a líquida ela pode ser em sistema aberto ou sistema fechado. Então, a dieta em sistema aberto, o paciente precisa de um frasco de alimentação interal, ele transfere esse conteúdo da dieta em parcelas, né? Porque ele não vai tomar 1 litro de dieta no dia, ele vai tomar fracionado, então ele vai tomando essas parcelas ao longo do dia. E a dieta em sistema fechado seria daí uma dieta que ela vem pronta para conectar já e administrar no paciente. Então, seriam essas ready to ring que o paciente consegue administrar sem muita manipulação. E precisa de alguma estrutura? Bom, no hospital tem toda essa estrutura, né? Sim. Então, o paciente não precisa se preocupar, nem o familiar. Mas esse paciente, às vezes, na alta dele, ele precisa continuar com esse tipo de alimentação. Que precisa de alguma estrutura específica para dentro de casa. A ProDiet também pensou nisso. Sim, para o paciente, ele vai para casa, né? Ele vai precisar, se ele for usar a dieta industrializada em sistema aberto, que normalmente é o que a gente vê na prática, né? Do paciente fazendo esse uso domiciliar, ele vai precisar do uso de frascos de nutrição interal, de equipos para transferir, né? Para correr essa dieta até a sonda dele. E ele vai precisar também de um suporte, porque o ideal é que essa dieta
dieta ela fique mais elevada para que um dos tipos de administração, por exemplo, é a gravitacional. Então, com a força da gravidade, essa dieta corre no equipo até a sonda do paciente e nutre ele. Como se fosse num suporte de soro, por exemplo. De soro, exatamente. E a Prodite tem um dos nossos correlatos de nutrição interal é o MobTube, que é esse suporte de nutrição interal, então que o paciente consegue levar para os lugares, porque a proposta dele é que ele tenha uma maior mobilidade, porque aqueles suportes de soro, eles são difíceis de transportar, né? Sim. E a gente está falando hoje em dia de pessoas que usam nutrição interal e elas continuam tendo a mobilidade de trabalhar, de viajar, de ter uma vida. Então, a gente tem esse suporte em que ele tem uma garra e ele consegue ser fixado em superfícies para que o paciente consiga administrar a dieta aonde ele estiver, assim. Só precisa ter uma superfície em que ele consiga fixar o MobTube. Que legal. Assim, quando a gente fala das necessidades criadas pelos profissionais, como que a Prodite identificou isso e levou essas ideias para dentro da fábrica para produzir? Foi ouvindo os profissionais? Como que elas identificou essa necessidade de desenvolvimento de produto? Sim. A nossa sócia fundadora, ela é nutricionista, então ela trabalhou com nutrição interal muitos anos antes de trabalhar nessa, né, de abrir a Prodite. E desde o nosso início, a gente tem esse compromisso de desenvolver produtos que tenham... que sejam baseados em evidências, que vão atender às necessidades dos pacientes. Então, muitas vezes, no processo de desenvolvimento de produto, a gente ouve os profissionais de saúde, né? Entendendo qual é a necessidade deles naquele momento, o que eles veem como importante para cada condição clínica, né? Entendendo o que um produto específico para uma condição clínica específica precisaria ter para atender às necessidades daquela população-alvo. Então, ela trouxe isso do mercado que ela viveu e viu que tinha uma necessidade para isso. Exatamente. Hoje, a gente estava conversando aqui, tem o QR Code aqui, então se você quiser saber um pouco mais sobre a Prodite, aponte a câmera do seu celular para esse QR Code, que você vai ter acesso a tudo e a todo esse portfólio que a Ana comentou aqui com a gente. Se a gente for agora desmembrando um pouco mais o site, o portal da Prodite, vocês também não têm só uma divulgação do portfólio de vocês. Vocês têm um portal que mostra toda a tecnologia embarcada em cada produto. Como que é esse portal? Você podia falar um pouquinho mais para a gente sobre isso? Sim. Até falando, né, da Prodite, no ano passado a gente teve o desenvolvimento, a criação do nosso centro de inovação, que é o Prodite Science. Então, ele veio com essa missão de perpetuar essa cultura que a Prodite traz no DNA dela de ciência, inovação, pesquisa, para culminar no desenvolvimento de produtos, né, melhores soluções de nutrição clínica. Então, um dos objetivos do Prodite Science é catalisar esses desenvolvimentos de novos produtos e atender melhor as necessidades dos nossos consumidores. Então, o Centro de Inovação, ele surgiu, né, para organizar atividades que a gente já fazia dentro da empresa, e ele conta, né, com essa estrutura física, com sala dedicada, com laboratórios novos que vão ter esses equipamentos para garantir produtos de qualidade, produtos seguros que vão chegar no nosso paciente final, né, no nosso consumidor final. E, além disso, a gente também tem dentro do Prodite Science, além né, esse centro de inovação, ele engloba também a nossa plataforma digital, que é o hub digital do Prodite Science, onde a gente consegue divulgar toda a ciência por trás dos nossos produtos. Então, tudo que a gente estudou para desenvolver o produto e também as pesquisas que a gente faz com os nossos produtos, né, para demonstrar os benefícios clínicos na prática clínica mesmo. Esse portal, o Prodite Science, ele é um informativo mais para o profissional, não tanto para o paciente.
Isso mesmo. Ele é um canal voltado muito para a divulgação dos conteúdos científicos, das nossas pesquisas científicas, né, dos nossos resultados de pesquisa que a gente faz em parceria com os pesquisadores, com as universidades, para que a gente consiga levar um pouco mais de informação, levar atualizações científicas. Então, além da divulgação dos nossos resultados de pesquisa, a gente tem também a criação de conteúdos com atualizações científicas, quando saem novidades, né, estudos, guidelines, e também com a participação de congressos. Então, a gente participa dos principais congressos de nutrição interal nacionais e internacionais também. Então, a gente sempre tenta trazer essas atualizações por meio de cobertura, highlights. E agora, recente, inclusive, a nossa especialista científica acabou de voltar do congresso da ESPEN, que é o Congresso Europeu de Nutrição Interal e Parenteral. A gente está divulgando agora a cobertura do congresso. Em breve vai ter os highlights para falar de todas as atualizações científicas que ela viu lá. Que legal. E além disso, você falou que mostra a tecnologia por trás dos produtos, né? Mas, além disso, tem alguns vídeos de orientações, assim, de como manejar o paciente. Isso. São vários vídeos para várias especialidades diferentes. Isso mesmo. A gente traz profissionais experts na sua área, né, para falar do assunto que a gente tem interesse em compartilhar com os profissionais, para que eles consigam trazer essas atualizações, os insights de como eles atuam na prática clínica, para ajudar o profissional, né? Então, é uma forma de aproximar esses profissionais da Prodite, fornecer esse conteúdo de qualidade, essa atualização de qualidade, né, baseado em evidência, para que ele consiga pegar tudo isso que a gente tem na literatura científica e aplicar na prática clínica, porque muitas vezes essa é uma dificuldade, né? A pessoa lê o guideline, mas o difícil é colocar isso lá na prática mesmo, entender que a gente, algumas vezes as coisas não estão no guideline ainda, porque para entrar dentro de uma diretriz precisa de muitos anos de estudo, né? Então, os profissionais que estão lá na prática clínica, eles conseguem trazer essa realidade para quem está assistindo. Desses profissionais, que eu vi alguns vídeos lá, bem legais, bem didáticos, né? Vários profissionais médicos, por exemplo. Eu vi que vocês têm uma parceria muito grande com alguns profissionais. Aquele médico que acessou agora o nosso QR Code, viu o Prodite Science, se ele tiver algum conteúdo que ele queira dividir com vocês, de repente seja rico, seja interessante para vocês ouvi-los, né? Como que ele pode fazer? Vocês têm essa conexão com esses médicos que vocês atendem já e que são consumidores do produto de vocês? A gente tem um canal interessante dentro do Prodite Science, né, que nos direciona diretamente para o científico. Então, para os profissionais que gostariam de sugerir conteúdos, que gostariam de talvez participar da plataforma, né, gravar conteúdos, eles poderiam entrar em contato conosco pelo nosso e-mail do científico para sugerir temas interessantes, conteúdos, ou até se disponibilizar, gravar conteúdos, né, participar da plataforma. E foi assim que foi construído esses conteúdos, esses vídeos que estão lá hoje, foi assim? Muitos deles partiram de nós, né? Então, a gente tem esse range muito grande de produtos, um portfólio muito grande, então a gente tenta sempre trazer conteúdos que vão ter alguma sinergia com o nosso portfólio, mas a gente também traz atualizações da prática clínica no geral, né? Falando de conteúdos que não tenham exatamente uma sinergia com os nossos produtos, mas que vão auxiliar os profissionais na prática clínica, né? Então, essa porta sempre está aberta pela Prodite. Com certeza. A gente tem esse intuito, né, de sempre melhorar nosso relacionamento com os profissionais. E muitas das vezes as nossas parcerias são de profissionais que nos procuram para executar pesquisas ou para buscar o apoio, né, para fazer algumas pesquisas ou para consultorias, coisas nesse sentido. Bom, para essas pesquisas, eu não sei se necessariamente precisa. Vocês precisam ter uma conexão com as universidades? Vocês também têm essa parceria precisa ter essa parceria com as universidades também ou não necessariamente?
Via de regra, a gente tem a parceria com as universidades, porque é onde a gente tem o maior número de pesquisadores, né? Quando a gente fala em executar pesquisa, é muito mais fácil quando a gente tem toda uma estrutura, né? Quando a gente fala de paciente, então uma estrutura de hospital ou de ambulatório, né, alguma forma de acessar esses pacientes. Então, via de regra, a gente tem essa parceria envolvendo universidades. Então, que os profissionais, muitas das vezes, têm essa necessidade, têm esse interesse de fazer pesquisa, mas não tem um investimento, né, porque fazer pesquisa no Brasil hoje em dia é muito caro. É muito difícil, é muito burocrático, então dentro da Prodite, até falando do nosso projeto, a gente tem um projeto que chama Prodite Science Partner, em que a gente tenta trazer então esses parceiros para fazer pesquisa com os nossos produtos, né? Então quem tem interesse em fazer pesquisa de intervenção na área de nutrição clínica, eles nos procuram, a gente discute protocolo, entende o que fica interessante para ambos os lados e a gente entende se é possível, se é viável, né, seguir ou não com o projeto de pesquisa. Mas a gente tem esse canal muito interessante, muito importante com as universidades, porque é onde estão os nossos pesquisadores, né, estão as maiores... o maior número de pacientes que a gente consegue acessar. Nada impede de fazer pesquisa com profissionais em consultório, mas aí seria realmente um pouco mais difícil de ter o N de pacientes, coisas nesse sentido, né? E essa entrada nas universidades, assim, ela tem uma burocracia muito grande ou é fácil esse acesso às universidades? Como que funciona? Depende muito da universidade, né? A gente está falando de uma especialização agora muito maior em universidades, com desenvolvimento de centros de pesquisa, criação de centros de pesquisa, então que acabam talvez inserindo algumas etapas mais burocráticas nesse processo. Mas todas as nossas pesquisas, né, independente disso, elas passam por aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa, passam pelo aval da fundação, porque a gente precisa, né, dessa ligação para poder fazer o pagamento enfim, do que quer que a gente precise fazer, então compra de algum reagente ou pagamento de exame laboratorial, né? Tudo isso, se precisar pagar algum profissional também, tudo isso tem que ser feito por via fundação. Então, a gente tem essa burocracia, mas é sempre muito tranquilo de resolver, né? O que a gente tem de mais demorado, às vezes, é a aprovação de um projeto ao CEP, coisas nesse sentido, porque eles precisam avaliar toda a parte ética da pesquisa. E essas alimentações, elas, agora falando para o paciente leigo, nem está também no nosso roteiro, mas falando para o paciente que às vezes está tendo acesso a esse conteúdo e às vezes não sabe, ou tem algumas dúvidas. E essa alimentação, esses suplementos, eles substituem essas alimentações que você falou de forma artesanal, ela substitui completamente. A gente tem algumas diferenças, né? Quando a gente fala de nutrição interal, elas normalmente substituem a alimentação convencional. Então, é o que a gente chama de fórmula de nutrição para uso exclusivo. Então, a pessoa vai ter todos os nutrientes que ela precisa dentro daquela quantidade específica de nutrição interal, que ela vai receber. E aí, quando a gente fala em suplemento, normalmente ele não é para ser usado como única fonte de nutrição, ela é para complementar a alimentação, né? Então, de um paciente idoso que não consegue consumir a quantidade de proteína adequada, de cálcio, de vitamina D, então, a gente tem o produto que vai trazer esses nutrientes específicos para essa população para garantir uma nutrição mais adequada, né? Para que ele consiga atingir as necessidades nutricionais dele no dia, que muitas vezes é algo que a gente, né, na prática clínica, a gente observa que o paciente idoso ele tem muita dificuldade de consumir esses nutrientes na quantidade adequada. Então, a gente tem o produto, que é o Energizip Senior, que ele vai entregar esses nutrientes em uma maior quantidade para ele.
Quando a gente fala, por exemplo, de pacientes que estão passando por um processo pós-operatório, de cirurgias, então a gente tem um suplemento de colágeno com L-arginina, com vitaminas específicas, vitaminas, minerais específicos que vão estimular a cicatrização. Então o paciente ele não substitui a alimentação normal dele, mas ele consegue agregar esse suplemento que vai auxiliar ele nesse processo de cicatrização. Então, assim, para cada um dos produtos, né? E é destinado exatamente para cada objetivo que o médico ou o cirurgião indicou. A gente trouxe o Dr. Glauco aqui, a gente falou de algumas reposições de vitamina, porque os pacientes submetidos à cirurgia bariátrica às vezes têm necessidade de repor as vitaminas, né? Sim. E vocês têm o Bem-Max. Isso. Que traz isso, né? Um complemento. É um complemento? É um suplemento. Para repor essas vitaminas, para unha, músculo, cabelo. O Bem-Max ele foi desenvolvido, então, pensando nos pacientes que vão ser submetidos à cirurgia bariátrica, eles ficam com essa restrição de volume e eles precisam consumir uma suplementação, né? Então, a primeira suplementação muito importante é a proteína. Então, ele tem essa proteína base de whey protein, que é uma proteína de mais rápida digestibilidade, e ele vai, então, agregar, né, favorecer o consumo aumentar o consumo de proteínas nesses pacientes. E ele tem uma quantidade maior de alguns nutrientes que são importantes, como a vitamina D, a vitamina C, o zinco, o selênio, que daí vão ser importantes para a imunidade, para a unha, cabelo, o cálcio, a vitamina D, pensando ali em saúde muscular, em saúde óssea, né? Então, ele tem esse desenho nutricional pensando nas necessidades do paciente pós-cirurgia bariátrica. Então, ele tem 51% de proteína e ele tem menos carboidrato, tem menos lipídio, porque esses outros nutrientes os pacientes conseguem ingerir com mais facilidade, né? Muitos pacientes bariátricos ficam com intolerância à carne, né? Alimentos proteicos. Então, o Bem-Max ele foi desenvolvido pensando em agregar esses nutrientes que são importantes para esse público. Que legal. E a tua didática fica muito claro para a gente entender. Que bom. Tem uma série de produtos ali que o paciente pode ter acesso e os profissionais, acima de tudo, possam ter acesso para indicar para os seus pacientes. Exato. Bom, a gente vai ter todas as redes sociais da ProDiet, vai estar aqui na descrição desse vídeo completo no YouTube, no Spotify, na TV Mais também, nas quintas-feiras, que você vai ter acesso a tudo isso. E não esqueça de apontar a câmera do teu celular para esse QR Code, que você vai ter tudo isso à disposição e de tudo isso que a gente está falando e trazendo com tanta propriedade que a doutora Ana está trazendo aqui para nós. E a gente já vê um pouco da ProDiet aqui e da qualidade dos profissionais que trabalham na ProDiet, você representando todos eles. A gente fica muito feliz de tê-los aqui conosco. Muito obrigada. Obrigada pelas palavras, obrigada pela oportunidade. Foi muito bom compartilhar um pouquinho com vocês. Sejam sempre bem-vindos. E assim, você falou que tá vindo produto novo aí. Assim que sair, por favor, nos avise e venha para contar pra gente também. Para todo mundo que a gente vem, e quando eu falo da ProDiet aqui, eu falo assim, nossa, eu quero... A gente traz muitos cirurgiões que participaram de cirurgias e indicam essa alimentação, essa restrição alimentar para alguns pacientes e eles querem saber. Então, quanto mais a gente levar para eles, vai ser muito legal. Perfeito, pode deixar. Ana, muito obrigado, viu? Obrigada pelo também. seu tempo, agradeço a todo o pessoal da ProDiet, agradeço a Júlia, que fez essa ponte aqui e que vocês possam estar mais presentes aqui conosco ainda. Com certeza. Obrigada a você, obrigada a todo mundo de casa. Muito obrigado. Obrigada. Muito obrigado para você que ficou até o final. Agradeço que você possa ter acesso ou que você possa indicar a ProDiet para quem precisa. Se você conhece alguém que precisa de uma alimentação um pouco mais limitada ou com suas características um pouco mais regradas, aqui você vai ter todos os produtos extremamente ricos em nutrientes, em vitamina, tudo que o paciente precisa. Se o paciente precisa fazer uso em domicílio, na sua casa, a ProDiet dá toda essa estrutura também para que você possa consumir todos esses produtos na sua casa. E você, cirurgião, você médico, você está com uma empresa aqui que cuida
não só do seu paciente, mas também dos produtos que chegam para ele. Então fique atento na tecnologia que eles cuidam com tanto carinho que a doutora Ana trouxe aqui para a gente. Fiquem bem, fiquem em paz. Agradeço a todos os patrocinadores, a MaxFix, a Neo Custom, a Prodite que esteve aqui conosco, a ITC Curitiba, a Ortofácia, a Capim e o Não Complica. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. Fiquem bem, fiquem em paz e até o próximo episódio. Até mais.